falar sobre o evangelho de hoje, evangelho que traz uma das cenas mais marcantes da Semana Santa. Judas, um dos 12 discípulos, decide trair Jesus em troca de 30 moedas de prata. Ele vai até os chefes dos sacerdotes e pergunta: "O que me dareis se vos entregar Jesus?" É triste, é pesado, mas é real. A traição não veio de fora, veio de dentro, de alguém que caminhava com Jesus, que partilhava a mesa, que ouvia Jesus e seus ensinamentos bem de perto. Isso nos faz pensar que nem sempre quem está perto está com o coração junto. E o mais tocante, mesmo sabendo de tudo, Jesus ainda convida para a ceia, ainda parte o pão com ele, ainda oferece a chance de arrependimento. Durante o jantar, Jesus solta aquela frase que deve ter feito todos se engasgarem: "Um de vós vai me trair." Imagina o silêncio, imagina os olhares. Um por um pergunta: "Senhor, serei eu?" Até Judas pergunta. E Jesus afirma sem expor, mas sem fugir da verdade. Esse evangelho mexe com a gente, porque todos nós, em algum momento, já fomos meio Judas. Quando escolhemos o caminho mais fácil em vez do certo, quando trocamos a fé por conveniência, quando ignoramos Jesus em situações do dia a dia. Mas Jesus, com a sua misericórdia, sempre nos oferece a mesa, sempre nos estende a mão e sempre nos dá a chance de recomeçar. Hoje é dia de pensar que valor eu tenho dado a Jesus na minha vida. Tenho escolhido Ele ou trocado por moedas que, na verdade, não preenchem nada? Que esse café de hoje, nesta manhã santa, nos ajude a escolher o lado do amor, o lado da fidelidade, o lado de Jesus também. Para essa conversa, estou recebendo aqui o irmão Michael Goulart, missionário redentorista. Um ótimo dia. Grande dia. Bem-vindo. Obrigado. Pode ficar à vontade, irmão, para a gente começar o nosso dia. Você de casa também, vá lá, pega seu café, para que a gente comece essa nossa manhã despertando aqui, né? Com energia também. Irmão, o evangelho de hoje é um dos mais importantes, mais fortes, né, dessa Semana Santa. Sim. Queria que o senhor dissesse para a gente que lição a gente pode tirar da palavra de Deus hoje. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos que nos acompanham de casa. Nós estamos vivendo, enquanto igreja, a Semana Santa. É a Semana Maior. E nessa quarta-feira, nós temos a oportunidade de ouvir esse evangelho que é tão profundo, que chama a nossa atenção. Judas, um dos discípulos, um daqueles que estava sempre ao lado de Jesus, ele entrega o mestre por 30 moedas. É algo que chama a nossa atenção, porque muitas vezes nós acabamos trocando as nossas essências, aquilo que nós acreditamos, de acordo com as vantagens que aparecem nas nossas vidas. Então o evangelho de hoje, ele é de fato uma chamada de atenção, porque muitas vezes nós somos aqueles comparados a Judas. Nós trocamos aquilo que é muito importante para nós por realidades que talvez não fazem sentido. Então nós somos chamados hoje a olhar para nós, assim como todo o tempo da igreja, mas especialmente olhar para os nossos valores. Certo, Jesus sabia que seria traído, né? Mesmo assim, ele foi lá, convidou Judas para sentar à mesa, ele compartilhou desse momento com Judas. O que isso nos ensina a respeito da misericórdia e do amor de Cristo por nós? A escolha de Deus para conosco, ela é uma escolha contínua. Deus, Ele nos fez, Deus nos ama, Ele continuamente oferece o seu amor a cada um de nós. O que acontece muitas vezes é que nós, nas nossas diversas realidades, optamos pelo não amor de Deus, por não acolher esse amor, por não viver, por não experimentar esse amor. Da parte de Deus, a misericórdia, o cuidado, a atenção, ela é sempre presente, é uma realidade. Nós, no nosso coração, às vezes, temos essa tentação de dizer: Deus, eu não quero abrir-me à sua presença, eu não quero me abrir à sua palavra. Porém, Deus é sempre misericórdia, Ele é sempre amor e Ele sempre estará optando em nos colocar na mesa, em nos oferecer o melhor, em estar conosco e logo mais em lavar os nossos pés. Jesus é esse, é aquele que se despoja de toda a sua divindade e se faz humano para mostrar que nós humanos precisamos aprender dele
a cada dia e a viver a nossa vida segundo os seus ensinamentos. Como é difícil para a gente conhecer e compreender também essa dimensão, né, essa realidade, essa verdade de Cristo. O senhor falou aí sobre a palavra optar, né? Quantas vezes nós optamos serem fiéis a Jesus. E esse evangelho de hoje nos fala muito sobre essa liberdade que Deus nos dá, né? Isso. Recentemente, hoje nós acabamos de ouvir esse evangelho que é tão forte, é tão profundo. Sentar-se à mesa, Wilker, é algo que a gente faz com poucas pessoas. É algo que precisa ser feito de maneira muito honrosa. Então, não é qualquer pessoa que você leva para sua casa, que você coloca na sua mesa, que você partilha o alimento, que você partilha a bebida. Fazer isso é um ritual. E Jesus, ele chama os seus discípulos para sentar-se à mesa, para repartir aquilo que é mais sagrado, que é o alimento. Não se vive sem o alimento, e o alimento, de fato, ele é esse momento do encontro, porque não é simplesmente comer, não é simplesmente beber, é partilhar a vida, é gastar tempo. Então, Jesus nos mostra nesse dia que é o gastar tempo com os discípulos. E, recentemente, nós ouvimos, acompanhando aí a liturgia da igreja, nós recentemente tivemos, por exemplo, a parábola do Pai Misericordioso, que contesta muito, que traz muito pouco dessa realidade. Aquele que, mesmo diante do cuidado, do amor, da atenção do Pai, deixa tudo, pega o que é seu, vai viver uma vida e depois volta. E quando acolhido, o irmão mais velho não entende aquela situação, mas o Pai sempre acolhe, o Pai sempre traz para si, o Pai ama. Então, o Evangelho, ele não está na lógica do mundo. Os ensinamentos de Jesus não estão na lógica do mundo. Jesus nos chama a viver uma lógica diferente, que é a lógica cristã. Muito bem, então nós temos a oportunidade de recomeçar. Nessa parábola que o senhor mencionou, a gente percebe isso, né? O filho que se arrependeu voltou para casa. E Judas também teve a possibilidade de se arrepender. E ao contrário desse filho, ele pelo jeito não se arrependeu. Pelo menos não há tempo, né? Sim, é interessante que o Evangelho começa exatamente com a narrativa de que Judas pensava em entregar Jesus e vai entender o que aquilo lhe traria de benefício. E a entrega, né, de Jesus, ela é feita com 30 moedas de prata, ou seja, é um pagamento muito, muito simples. E mesmo junto à mesa, junto a Jesus, junto aos discípulos, ali naquele momento ele teria, talvez, a oportunidade de pensar no seu coração, de se arrepender diante daquilo que ele pensava em fazer, porém não. Nós vamos ouvir depois, essa semana ela será muito rica em toda a narrativa bíblica, e logo amanhã nós vamos acompanhar, que é a celebração de lava-pés, depois tem a instituição da Eucaristia, e aí, na sexta-feira, nós vamos ouvir, na narrativa do Evangelho, este momento em que Jesus está rezando, ele passa uma noite toda rezando, meditando, chorando, né, vai dizer o Evangelho. Jesus chora ali junto às oliveiras, no Monte das Oliveiras, e é exatamente ali que Judas traz aqueles que estão, os algozes, assim podemos dizer, de Jesus, é ali que Judas vai trazê-los e vai entregar com um beijo, né? E aí, aquilo que você disse no início faz muito sentido. Muitas vezes a traição, ela não vem de longe, ela vem de alguém que está muito próximo a nós, ela vem de alguém que nós confiamos, porque aqueles que estão junto a nós, muitas vezes podem, né, estar tendenciados aí a abandonar aquilo que é essencial em uma relação, aquilo que é importante numa relação e simplesmente deixar acontecer. As pessoas são levadas pelo momento e nós sabemos disso. Às vezes coloca-se muito a perder por pouca coisa. E a Semana Santa, e hoje de maneira especial o Evangelho chama a nossa atenção nisso. Talvez a certeza ali de que não vai ter uma punição, o prazer imediato, né? Isso muitas vezes nos leva a cometer esse pecado, inclusive esse pecado da traição. E traição, estamos falando aqui, a traição a Cristo, a traição também aos nossos próprios valores, aos nossos princípios. E, por falar em princípios e em valores, os discípulos eles perguntam, né? Senhor, serei eu? Quando Jesus fala que um deles vai traí-lo. Isso mostra uma preocupação de consciência, né?
como que nós, na nossa vida cristã, precisamos fazer essa autoanálise também? Olha, os sacramentos, né, que são instituídos pela Igreja, eles nos ajudam nisso. Os sacramentos, eles são meios que fazem com que cada um de nós experimente de maneira muito próxima o amor de Jesus. E o sacramento da reconciliação é exatamente esse. É a oportunidade que nós temos de olhar para a nossa vida, de olhar para a nossa história, de reconhecer que nós não somos somente alegrias, nós somos mazelas, nós temos tristezas e dificuldades e pecados, e a oportunidade que a Igreja nos oferece de nos aproximar desse perdão, de dizer no caso ao sacerdote, ao presbítero que nos escuta, de dizer, olha, eu tenho consciência que eu tenho as minhas limitações, o meu pecado, e eu estou aqui para reconhecer isso e para pedir perdão. Então, a narrativa, e quando todos os apóstolos vão perguntar, Senhor, será que serei eu? Será que serei eu? É de fato esse pensamento de consciência. Todos nós estamos sujeitos ao pecado, todos nós estamos sujeitos a cair nesses deslizes nossos aí da vida e precisamos nos arrepender. E antes disso, nós temos que sempre fazer essa tomada de consciência para que não cometamos o pecado. E é engraçado que a gente também entende que eles estão ali ouvindo e vendo as obras de Jesus diante dos próprios olhos, e eles têm essa preocupação em não... será que sou eu que estou fazendo isso? Então, eles demonstram uma preocupação, um medo de cometer esse pecado. Então, a gente está suscetível ao erro, suscetível ao pecado, porém a gente tem que ter essa preocupação em não pecar. Com certeza, tem que ser uma busca diária. E assim, agora estamos falando do pecado, mas nós vamos ouvir também outras narrativas em que os apóstolos eles querem muitas vezes ocupar os melhores lugares. Vai ter uma narrativa em que vai dizer ali, Senhor, faça com que meu filho esteja à sua direita e à esquerda. Entre eles, tentando entender quem seria o melhor. Perceba que não é simplesmente quem peca, mas mesmo entre os discípulos há sim aquele desejo de perceber que qual deles é o melhor. Isso é tão presente na nossa vida. Muitas vezes nós estamos aí no nosso ego, muitas vezes nós que frequentamos a igreja, estamos aí no dia a dia, temos um egocentrismo ou nos achamos melhor que os outros, nos achamos melhor até do que aquelas pessoas que não estão na nossa vivência de igreja. E Jesus está aqui para nos dizer que não, Ele ama a todos, a nós que estamos aqui cotidianamente vivendo a sua palavra, mas também Ele opta por todos, porque todos somos filhos de Deus. E essa vaidade aí existe em todo lugar mesmo, né? Dentro da igreja, dentro do trabalho, em todos os ambientes que a gente vive. Agora, Jesus disse lá também, no Evangelho, né? Seria melhor que esse homem nunca tivesse nascido. Isso significa que Judas foi condenado por conta do seu não arrependimento? O que isso significa? Na verdade, Judas, ele vai se arrepender. Nos diz um pouco ali, logo depois que tudo isso acontece, né? Até há uma tradição que diz, inclusive, que ele retira a sua vida e assim... É o arrependimento de perceber o mal que foi realizado ali naquele momento, o arrependimento de ver o pecado que ele acabou de cometer. E quando Jesus ele diz essa palavra, não é simplesmente a condenação, mas é dizer que a vida, nesse caso, a vida da pessoa vai perder todo o sentido. É como se tudo aquilo que ele fizesse de bom, na decisão que ele tomou ali, sabe? Então, é melhor que ele não tivesse nascido. É algo da pessoa. É como se ela experimentasse o pior sentimento por tudo que aconteceu. É como se todo o bem que ela fez na vida, por aquela decisão, tivesse comprometido tudo o que aconteceu. Então, a palavra de Jesus vem a esse encontro, e Judas é alguém que logo depois que percebe tudo o que acontece com o mestre, ele se arrepende profundamente e aí conta-se a tradição de que ele entrega a sua vida e simplesmente é como se não fizesse nada mais na sua vida fizesse sentido. Ele deixa de existir. Olha só, é forte isso, né? É pesado. Pesado. E ele chama Jesus de mestre, não de senhor. Isso tem algum significado ou não? Na verdade, todos os discípulos, eles têm Jesus como o mestre, né? Naquele tempo, era alguém que, além de ensinar, dava testemunho, alguém que acompanhava, alguém que você aprendia com palavras, mas
especialmente com as ações. Então era o exemplo, né? Entendi. Essa questão É mestre do mestre nesse sentido. é mestre isso, é alguém que ensina não só com palavras, mas como exemplo. Muito interessante, aprendendo bastante, né, nesse Santo Café de hoje, nessa Semana Santa como um todo, né? E agora, queria que o senhor retirasse uma das palavras aqui, para que a gente pense sobre ela, claro, no contexto do Evangelho desta quarta-feira santa. Mostra para aquela câmera lá, que a gente consegue ver direitinho. Qual que é a palavra? Fé traída. Muito bem. O que a gente pode extrair no contexto do Evangelho de hoje, pensando nessa palavra? Tem muito a ver, especialmente com aquilo que nós conversamos hoje aqui, sobre a narrativa deste Evangelho, da traição, né, daquele que entrega Jesus por algumas moedas de prata, e nós precisamos olhar para a nossa vida, entender quais são os nossos princípios, os nossos valores, e nós não podemos trair aquilo que nós acreditamos, a nossa consciência, aquilo que para nós é importante. Todos os dias nós precisamos nos avaliar, olhar para a nossa vida e tomar a decisão de viver a palavra, viver a nossa fé segundo o ensinamento de Jesus e não trair a nossa fé. Muito bem. E falando ainda sobre erro e arrependimento, nós vamos mostrar como é possível reencontrar o caminho certo após se desviar dos ensinamentos de Cristo. No caso das pessoas enclausuradas pela justiça, esse processo nem sempre é fácil. Conviver com a culpa e a responsabilidade pelos atos ilícitos que pode, resultar em um completo distanciamento da palavra de Deus. E é nesse contexto que o trabalho da pastoral carcerária surge como um farol na vida dos detentos. A gente vai conhecer agora um pouco mais sobre essa obra de evangelização na reportagem da Simone Oliveira. É tempo quaresmal, período de arrependimento, de perdão, de reconciliação, momentos de rever nossas atitudes e mudar a nossa rota. Para muitos, os erros cometidos têm um alto preço para ser pago. Não é fácil para a pessoa que está dentro de uma unidade prisional na qualidade de um interno. É muito difícil, porque eu sei que ele cometeu o crime, cometeu o erro, mas ele é gente como nós, não é nenhum animal. E hoje, o nosso cárcere não existe a ressocialização. Existe justamente a faculdade da maldade. A pastoral carcerária da Arquidiocese de Olinda e Recife atende a 12 unidades prisionais com 65 agentes. É através do trabalho desses voluntários que muitos detentos têm um contato com a fé. Quando os padres vão e que fazem a pergunta, quem aqui é batizado? A gente vê poucos levantarem a mão. Por isso que a gente está numa grande campanha de fazer o batismo dentro do cárcere, junto com os nossos padres da Arquidiocese. Ajuda que chega também no campo social. Mas além dessa evangelização, a pastoral carcerária também atua em outros sentidos, como por exemplo, uma coisa que era do governo, o material de higiene pessoal. Não é brincadeira, é uma obrigação do governo. Quando eu entro no cárcere, receber o que eu vestir, que é o meu fardamento, o meu material de higiene pessoal, tudo organizado para que eu possa ser recrutado dentro daquela unidade. Mas isso não acontece. Aí é quando entra a pastoral carcerária com a grande campanha de adquirir material de higiene pessoal para levar para dentro das unidades. É muito complicado a gente ver um irmão pegar um pedaço de sabão, comprar por R$2, uma frepinha, passar o dedo e escovar os dentes. Porque ele não tem. Aquele que tem os R$2 e o que não tem fica sem escovar os dentes. A gente vê uma senhora na unidade feminina, uma presa, ela utilizar o miolo do pão com a folha de mato e servir como absorvente. É um clamor, é poucas pessoas que entendem isso. E eu ainda vejo gente dizer, com tudo isso, ainda dizer, minha vida não presta. Imagine quem está lá dentro. Um trabalho árduo, mas que rende muito amor. Todos nós somos voluntários. O pagamento é quando a gente vê um irmão desse que estava lá dentro e aqui fora ele está trabalhando para ter uma família e manter a família. Esse é o que é o grande nosso resultado. O exemplo está aqui, que eu não vou dizer o nome do preso. Quando ele saiu, ele escreveu essa carta para a pastoral carcerária em verso, que se chama Sussurro de um Detento com o Coração Aliviado. Foi mesmo aqui na prisão
porque Jesus me visitou. Quando gritei seu nome, ele me escutou em meio às minhas dores. Sou mais um dos pecadores que acredita em seu amor. Foi quando então procurei o padre da pastoral carcerária. Em confissão, despejei minhas misérias. E da minha condenação, o perdão Jesus me deu. O padre me absolveu e eu limpei meu coração. Senti o meu grande Deus vindo a mim naquele dia. Mesmo por entre as grades, minhas mãos eu estendia. Para Deus não há fronteira, mas das mãos do Padre recebi a Eucaristia. Voltei a sentir alegria, onde eu só sentia dor. A partir daquele dia, a minha vida mudou. A navalha da conversão rasgou meu coração e no de Jesus se derramou. Finalizando, meu agradecimento por todos os irmãos da pastoral carcerária da Arquidiocese de Olinda e Recife. Presídio de Igaraçu, 13 de agosto de 2024. História linda, né? Uma carta bem escrita, inclusive, por esse detento, depois ali que deixou a prisão e que nos mostra como esse trabalho da pastoral carcerária é fundamental em fazer esse resgate, né? Em pescar essas pessoas que estão ali, a gente não sabe o motivo, mas que merecem ter essa oportunidade do arrependimento. Sim, todos nós estamos suscetíveis aí diante da nossa vida, diante dos acontecimentos que nós temos, a de alguma forma, em algum momento da história, cometer algum erro. E é muito interessante perceber que a igreja, ela se faz presente em todas as realidades. E isso inclui também o trabalho bonito que é feito pela pastoral carcerária, que é, além da visita, o acompanhamento da fé. A pastoral costuma também levar o sacramento até essas pessoas, partilhar a palavra. É a oportunidade que eles têm de experimentar o amor de Deus, de ter isso no coração e, claro, de buscarem uma nova vida. Exatamente, é o que a gente diz, né? A chance do arrependimento. É o que Jesus prega e aí a gente viu um exemplo concreto disso. E ele diz lá na carta, né, que o amor de Deus, para o amor de Deus não tem fronteiras. Então aquelas grades ali da prisão não são empecilho para que o amor de Deus alcance aquelas pessoas. Basta que elas estejam com o coração aberto. E que bom que também aquelas grades não são fronteira para esse trabalho, né? Para a igreja chegar até essas pessoas. Então a igreja tem um papel fundamental nesse resgate. Sim, a igreja ela atua já há muitos anos com esse trabalho, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. E é um testemunho bonito, porque são pessoas que deixam os seus compromissos para se dedicarem em prol daqueles que, em algum momento, por alguma ocasião, cometeram os crimes, tiveram aí sua condenação, estão ali pagando, né, por esse crime, por essa condenação, e que em breve deverão sair, retornar à sociedade. É uma preocupação de acompanhar essas pessoas para que, nesse acompanhamento, elas retornem de uma maneira diferente, que elas experimentem o amor de Deus, que elas saiam de lá com uma outra perspectiva de vida. E a igreja ela ajuda nisso. Muito bem, parabéns então a todos aí, os voluntários, a todos que trabalham nas pastorais carcerárias, que têm ações, né, no Brasil inteiro. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Sempre bom recebê-lo. Uma alegria. Eu aproveito até para desejar a você e também a todos que nos acompanham uma excelente Semana Santa, que nós possamos celebrar este tempo com muita alegria. A Semana Santa é uma oportunidade que a igreja nos oferece de fazer um grande retiro. É a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de meditá-la no nosso coração e de transformar essa palavra em vida. É tempo de celebrar a morte, mas especialmente a ressurreição. É o Cristo que ressurge e que nos traz uma vida nova. Eu antecipo, então, nesse dia, volta de Feliz Páscoa.